Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! O nosso Senhor afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível. Isso significa que o reino de Deus é espiritual e ele se manifesta das seguintes formas: por meio da justiça, por meio da paz e por meio da alegria no Espírito Santo. A lição desta semana apresenta a natureza universal do reino de Deus e a participação da igreja como sendo o seu representante no mundo. Portanto, a igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do reino de Deus ao mundo, sendo os seus embaixadores. E esta missão só terá êxito com o testemunho vivo de cada cristão. E de que forma? Através do ensino correto na palavra de Deus. Agora, nos acompanhe na leitura do texto áureo que nos diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A verdade prática nos diz o seguinte: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Os objetivos da lição dizem o seguinte: primeiro objetivo, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Segundo objetivo, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E terceiro objetivo, destacar a igreja como um projeto de Deus e expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Acompanhe com a sua revista ou com a sua Bíblia a leitura bíblica em classe. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 a 17. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Primeiro ponto, a natureza do reino de Deus. Subpontos, o reino de Deus é universal, a soberania divina e os acontecimentos do mundo, e o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O salmista quis dizer o que ao escrever o Salmo 47:7? Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Salmo 47, verso de número 7. No contexto da lição, o salmista escreve que Deus é o rei de toda a terra. Desta forma, entendemos que nada escapa a seu domínio. O verdadeiro rei, conhecido
conhece muito bem os seus súditos e seus limites. Daniel nos apresenta o quanto Deus é soberano sobre todos os moradores da terra, exercendo sua vontade, não havendo nada que o homem possa fazer para mudar. Seus decretos são justos e não podem ser mudados. Nada escapa a seu olhar. E por causa do amor e misericórdia vivemos, sendo este um grande privilégio. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel, capítulo 4, verso 35. As escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Qual é esse aspecto para nossa compreensão? É a sua universalidade. Portanto, o domínio do seu reino não é apenas local, geográfico, vai além de todas as fronteiras físicas, espaciais e espirituais. Deus, sendo o Rei dos Reis, e seu reino sendo universal, ele possui o controle de tudo? Parece ser óbvio a resposta, mas o que faz Deus ter controle de tudo é a sua onipotência, possuir todo o poder, onisciência, possuir toda a ciência e onipresença, estar em todos os lugares. E sim, Deus tem o controle de tudo. Um Deus que não tem controle total não pode ser chamado de Deus. Embora os homens tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, o que chamamos de livre-arbítrio, e até o diabo possui, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Israel é um povo sacerdotal? Israel foi escolhido por Deus. Enquanto viviam em um regime tribal, Deus era o centro deste povo, reinando soberanamente, fazendo o Senhor separá-los para o ofício sacerdotal, sendo abençoado e tendo a responsabilidade de abençoar os povos, mas falharam e desejaram uma monarquia, especialmente dando mais valor aos seus reis falíveis do que ao Deus infalível. Resultado disso, fez o Senhor, através da sua misericórdia e compaixão, enviar seu Filho para firmar uma nova aliança, nomeando um novo povo que o buscasse de todo o coração. Um povo formado de todos os povos, tribos, línguas e nações. Assim é a Igreja Universal de Cristo. Segundo ponto, a Igreja e as dimensões do Reino de Deus. Subpontos: o Reino de Deus como realidade presente. Onde está o Reino de Deus? O Reino de Deus como realidade futura. Qual foi a revelação que Jesus trouxe à tona, registrado por Mateus no capítulo 12, verso 27 e 28. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12, verso 27 e 28. Nas palavras do Senhor, vemos a compreensão da identidade do reino de Deus, sendo uma realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, ou melhor explicado, com a sua vinda na terra, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Mateus capítulo 3, verso 2, vemos João Batista anunciando a vinda do reino. Mas que tipo de reino? E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 2. É um reino espiritual e presente através de Jesus Cristo. Vejamos Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Concluímos que o reino de Deus não consiste de palavras, fábulas, mitos, mas é uma realidade presente e futura, revelada através do poder em Jesus Cristo. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 19 e 20. De acordo com o que já vimos, estamos desfrutando da plenitude do reino de Deus? Embora o reino de Deus seja uma realidade presente,
onde os cristãos podem desfrutar hoje, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. E estando cheia, e puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Mateus capítulo 13, verso 48 e 49. Terceiro ponto, a igreja no contexto do reino de Deus. Subpontos, a distinção entre igreja e reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja e a mensagem do reino de Deus. A verdadeira igreja de Cristo é o reino de Deus na terra. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação, pois no século passado o bispo de Hipona, Agostinho, fez uma interpretação errada, dizendo que a Igreja Católica Apostólica Romana era o reino de Deus na terra, e usando a parábola do joio e do trigo, gerou grandes conflitos e perseguições. Por este erro de interpretação, foi criado um exército que matava em nome deste reino, dizendo estar proclamando suas ordens, e quem não concordasse deveria ser morto, com a finalidade de expurgar o joio. Mas respondendo à questão, a Igreja de Cristo não é o reino de Deus na terra em sua total expressão. Ela faz parte deste reino. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, na antiga bem como na nova aliança. Caso contrário, na interpretação de Agostinho, Israel estaria fora desse contexto. Mas Israel tem parte neste reino futuro. Assim, estando debaixo do antigo pacto, Israel era a comunidade do reino. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. E a Igreja Universal de Cristo é a comunidade do reino do novo pacto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. A igreja é um improviso de Deus? A igreja foi projetada e planejada por Deus. A igreja de Cristo foi eleita por Deus. Mas o reino de Deus é antes da igreja. Porque o reino de Deus, ele é eterno como o nosso Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios, capítulo 1, verso 4 a 6. Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano de salvação à humanidade, através do sacrifício de Jesus Cristo. Por meio da verdadeira igreja, o reino de Deus será conhecido em toda a terra. Qual a mensagem que a igreja deve pregar sobre o reino de Deus? A mensagem que deve ser pregada sobre o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. Quando verdadeiramente recebemos Jesus como Salvador, adentramos em seu reino e nos tornamos detentores da justiça, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. E alcançamos a paz que excede todo o entendimento e a alegria no Espírito proveniente do seu poder. Portanto, essa deve ser a mensagem que a igreja precisa pregar, como embaixadores, proclamando o que é esperado a todo aquele que adentrar ao reino de Deus. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais um comentário das lições bíblicas.